Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e aqui nós vamos trazer o esclarecimento do que é o PROC-V para você, passo a passo, para que você consiga entender do zero a aplicação dessa função tão conhecida no Excel, que há muitos anos é falada e que poucas pessoas ainda acabam utilizando por sentir um pouco de dificuldade. Mas aqui nós vamos trazer passo a passo para você de como você pode aplicar no seu dia a dia e resolver problemas reais do seu trabalho, tudo bem? E antes de começar o conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever, marcar o sininho para que você seja avisado todas as vezes que sair um vídeo aqui no canal e deixa o like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Quando você deixa o like, você está dizendo que você gostou desse vídeo e esse vídeo pode chegar a mais pessoas e assim a gente pode ajudar muito mais gente, ok? Então deixa o like e já vamos para a aula. Eu tenho um exemplo aqui, nesse caso, que eu posso utilizar um PROC-V e aí vamos entender o conceito do PROC-V, né? O que significa o termo PROC-V? A função PROC-V é uma função que procura na vertical, por isso o PROC e o V de vertical. Ele permite você buscar informações em outra base. Por exemplo, nesse relatório aqui, eu tenho um relatório de gerenciamento de projetos, onde eu consigo visualizar aqui no cabeçalho tarefa, nome, data inicial, duração, o orçamento realizado desse projeto. E eu tenho uma coluna que eu não sei o nome de quem é responsável por essas tarefas aqui. E o gestor pediu para que trouxesse um nome nesse relatório, porque esse relatório é o relatório principal, ok? Esse é o relatório principal. Eu tenho um relatório que ele é auxiliar, que é esse relatório aqui que você está vendo na tela. Esse relatório, ele contém as tarefas e o nome de cada pessoa que é responsável por essa tarefa. Então, o que eu posso utilizar dessa tabela aqui que está fora? O nome, se é a informação que eu preciso. Então, o que o PROC-V permite? Procurar um nome nessa tabela auxiliar, que eu vou conseguir trazer um nome para essa tabela principal. Mas aí fica a pergunta, né? Tá, mas qual é a lógica para ele buscar esse nome em outra tabela? Qualquer informação que você deseja procurar em outra tabela, você precisa que a informação que tem na tabela principal, que no caso é essa tabela, tenha aqui e também tenha lá. Então a informação que você está procurando aqui nessa tabela tem que existir na outra tabela também. E aí a gente vai entrar em algumas regras importantes, a gente vai trazer aqui, que são erros comuns que acontecem no dia a dia quando as pessoas vão utilizar o PROC-V, tudo bem? E as limitações também dessa ferramenta em relação a algumas aplicações que você vai ter no dia a dia, tudo bem? Vamos agora começar com a aplicação prática, para que você consiga entender o que o PROC-V pode fazer aqui. Então, com o PROC-V, eu vou conseguir procurar em uma tabela separada, em outra tabela, todos os nomes das pessoas responsáveis por essas tarefas aqui. Se eu olho aqui, por exemplo, a tarefa 1, quem é responsável por essa tarefa, né? Se eu olho aqui, Joana, responsável por essa tarefa. Tarefa 2, eu consigo ver que é o Fernando. Eu poderia vir aqui e preencher manualmente os dados aqui, só que não é interessante, você vai preencher isso manual. E a proposta aqui é que você faça com a função, porque você vai conseguir otimizar muito o seu trabalho com essa função. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a leitura aqui da função para vocês entenderem na prática como ela funciona. Vou digitar aqui, ó, PROC-V. Ele tem uma sintaxe, uma estrutura que eu tenho que seguir. Primeira informação que ele vai pedir é o valor procurado, tá bom? O valor procurado. O que é esse valor procurado? Eu vou procurar a tarefa. Então, o valor procurado, tarefa. Eu vou procurar na segunda etapa, na matriz tabela, que é a tabela que tem a informação do nome do responsável da tarefa. Então eu vou procurar aqui, ó, vou clicar na tarefa, é o valor que eu vou procurar na tabela lá, e vou selecionar a matriz onde tem o nome da tarefa. Tem o nome da tarefa e também tem o responsável pela tarefa. Então eu vou selecionar toda a matriz. E aqui eu quero trazer um ponto importante para você. Você viu que eu selecionei duas colunas porque é uma matriz. E sempre o valor procurado tem que existir na primeira coluna que você começa a selecionar. Se eu comecei a selecionar aqui, qual é a primeira coluna dessa tabela que eu selecionei? Essa coluna de tarefas. E o que eu estou procurando é a tarefa, correto? Para trazer o nome. Só que eu preciso que esse valor procurado esteja, é uma regra do PROC-V, anote aí, na primeira coluna que eu vou selecionar da minha matriz. Se eu fizesse essa seleção aqui, eu não conseguiria chegar no resultado. Por quê? Porque a primeira coluna da matriz tabela que eu selecionei começa com o nome.
E o valor que eu estou procurando não é o nome, é a tarefa. Então eu tenho que começar a partir da coluna que contém o valor procurado. Anote essa regra aí. Sempre com o PROC V, você vai selecionar a coluna a partir da coluna que contém o valor procurado. Então, se o valor procurado é tarefa, eu vou começar na tarefa e vou selecionar. Poderia selecionar todas as colunas da esquerda para a direita. Todas as colunas. Mas eu não posso, por exemplo, começar na coluna L. Por quê? Minha tarefa está na segunda coluna nesse caso. Não posso. Sempre tem que aparecer na primeira coluna. Ok? Primeira coluna. Ok. F4, ponto e vírgula. Fui. Você vai observar que eu preenchi o valor procurado, a matriz tabela, que é onde contém a informação que eu vou buscar, que é o nome do responsável, a partir do valor procurado. O número do índice da coluna, se você observar, minha matriz, ela tem quantas colunas? 1, 2 colunas. Se eu tivesse 3 colunas, eu teria 3 possibilidades de coluna de informações que eu consigo trazer. Como eu tenho 2, então eu vou formar para ele o quê? Que a informação que eu preciso trazer através da tarefa está na segunda coluna da matriz selecionada. A matriz é essa aqui, e a coluna que eu quero trazer é a segunda coluna dessa matriz. Ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar a correspondência exata. O que é essa correspondência exata? Sempre ele vai trazer informações iguais ao que está selecionado no valor procurado. Então, se tiver tarefas 1, ele não vai aceitar. Tem que estar escrito tarefa 1. Não pode ter nada acrescentado, tem que ser o valor exato. A outra opção que você viu aqui na última etapa é a correspondência aproximada. No caso de valores, ele pode chegar a valores aproximados. Por exemplo, eu tenho lá um valor que é 5.200 e lá na minha tabela que eu estou buscando só tem 5.000. O que ele vai fazer? Ele vai buscar um valor aproximado. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos usar exato. Porque a informação que eu quero trazer é exato. Tem que ser tarefa 1, ok? Fecha parênteses, Enter. E ele vai retornar. Você vai ver que ele vai buscar aqui, ó, em toda a tabela e vai trazer os nomes correspondentes. Com 2 cliques, eu consigo aqui agora obter o resultado, ao invés de fazer isso manual. Muito fácil, muito prático, muito interessante a PROC V você utilizar no seu dia a dia. É uma ferramenta que realmente faz a diferença. Tudo bem? Como eu disse para vocês, né? Sempre quando você for utilizar a PROC V, a informação que você vai procurar tem que ser apresentada na primeira coluna da sua matriz. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou remover essa informação e vou colocar ela aqui na coluna O. Ele vai retornar ND. O que é o ND? Ele não localizou nada, então toda vez que ele não localizar informações, ele vai retornar ND. Ele retornou com os valores certos porque não tinha nenhuma tarefa que não existia na tabela que eu estava buscando. Agora vamos tentar fazer um PROC V buscando aqui. Tudo bem? Vamos lá. PROC V. Valor procurado. Lembra da regra? Sempre a tarefa tem que estar na primeira coluna. Então, olha aqui, ó. Eu consigo trazer todas as informações a partir da coluna O, da esquerda para a direita. Mas o nome está na onde? Antes da coluna. Então, eu não consigo utilizar o PROC V nesse sentido aqui. Da direita para a esquerda. Sempre da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, a seleção que eu tenho que fazer é daqui para cá. Eu não consigo fazer daqui para lá. É uma limitação do PROC V para você se organizar na hora que você for preencher os dados. Tudo bem? Agora vamos voltar no formato correto aqui. Beleza? E aqui o PROC V que nós fizemos no começo da aula. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que existem 2 vezes a tarefa 1 dentro da tabela. Dessa tabela aqui. 2 vezes. Então o que você vai ver? Que tem o Joana e que tem o Fernando. E vamos ver qual é o resultado? Você vai ver que a tarefa 2 não aparece mais lá. E aí ele vai retornar ND, ou seja, valor não encontrado. E ele vai colocar na tarefa 1, vamos só selecionar ela aqui, somente a Joana. Aquele segundo responsável ele não vai trazer. Então, pessoal, a limitação que também tem no PROC V, que sempre ele vai fazer a busca de cima para baixo, sempre essa busca de cima para baixo. A hora que ele encontrar o valor correspondente, ele vai retornar a primeira informação. A segunda aqui, que no caso é o Fernando, tá? Ele não vai trazer para a tabela. Então, existe uma limitação no PROC V, tanto naqueles casos de retornar colunas à esquerda da sua tabela,
como também valores duplicados. Então, qual seria a solução nesse caso? Você teria que criar uma coluna como um código que se torna único para você retornar a informação correta lá. Tudo bem? Vamos testar aqui e vamos validar? Por exemplo, seria uma coluna aqui, coluna código. Aí, por exemplo, eu vou concatenar essa coluna projetos com a tarefa, para retornar o nome certo do responsável da tarefa. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho uma tarefa 1, que ela cai 2 vezes aqui, né? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vamos aqui inserir uma outra coluna, o nome do projeto, uma outra coluna com o código. Esse código, lembrando, para retornar uma única linha que não se repete várias vezes, porque nessa tabela a tarefa 1 está se repetindo várias vezes. Então eu estou criando a coluna auxiliar que não vai se repetir, e aí eu vou conseguir retornar o nome do responsável correto aqui. Vamos lá? Vamos fazer só para essa tarefa 1 aqui. Eu tenho um projeto chamado Gemini aqui, Gemini, e o outro chamado Omion. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Orion, né? Orion. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vem aqui, primeiro o projeto, depois a tarefa. Ó, se eu olhar aqui, Gemini tarefa 1, Gemini tarefa 1. Então essa coluna pode ser a coluna-chave que eu vou conseguir trazer informações dela aqui. Tudo bem? Vamos para o teste? Vamos aqui apagar o PROC-V. Agora o valor procurado não é mais a tarefa, porque a tarefa se repete, então eu precisei criar uma coluna auxiliar para trazer a informação correta. O valor procurado é o código, ponto e vírgula. Lembrando, o código tem que ser a primeira coluna da minha tabela. Seleciono aqui, F4, ponto e vírgula, coluna 2. Coloco aqui falso. E ele vai retornar agora, vamos ver. Ó, ele retornou. Nesse caso, deixa eu buscar aqui. Orion, tarefa 1, e ele vai retornar Joana e Fernando de acordo com o código. Então, para você evitar esses problemas com valores duplicados, você precisa criar uma coluna que não se repete aqueles códigos, para você retornar a informação correta. Lembrando, pessoal, você não pode ter informações repetidas na tabela que você está buscando informação. Nessa tabela que é o relatório, ele pode se repetir quantas vezes for necessário. Por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa linha, vamos repetir ela aqui para a segunda, tá? Você vai ver que ele vai retornar. Pode repetir aqui? Nessa tabela pode repetir quantas vezes for necessário. Agora, na tabela que você vai buscar informação, a coluna-chave, que é a coluna que faz conexão entre um e outra, essa coluna auxiliar tem que ser criada para você trazer a informação corretamente. Ok? E aqui finalizamos mais uma aula e quero agradecer por você ter chegado até o final. Se essa aula foi relevante para você, deixa o like e se você puder compartilhar com os colegas da faculdade do seu trabalho para que esse vídeo alcance mais pessoas, eu fico muito agradecido. Então eu te aguardo na próxima aula, não deixe de se inscrever, marcar o sininho e te aguardo e até mais.